Capítulo 421. Você quer ser meu campeão? Ele entendeu que havia pelo menos 20 vias expressas de buracos de minhoca que levavam ao Império e a alguns reinos. Isso sem falar dos VIP. Faça isso, precisamos estar perto quando a licença da nave espacial for verificada na fila. Ela disse, basta subornar os funcionários para ficarem de olho no nome do proprietário ou no nome de Félix. Ele deve ter registrado como um deles. Mas, senhora, se ele usasse a via expressa VIP, ele não seria parado para ser verificado, pois poderia simplesmente entrar no buraco de minhoca e deixar as naves espaciais mercenárias para trás. O subordinado disse. Depois de ouvir isso, o chefe e os demais se entreolharam e viram a tristeza nos olhos um do outro. Eles entenderam que, a menos que conhecessem a nave de Félix, teriam uma chance muito pequena de capturá-lo no espaço. A única chance que tiveram foi por Félix usando a via expressa normal que tinha dias e dias de fila. Mas se ele fosse pela via expressa VIP, ele era um caso perdido. Aos olhos deles, isso só aconteceria se Félix se preocupasse em deixar o reino de Alexandre, pois ele poderia facilmente escolher as coordenadas de qualquer planeta primitivo que fosse acessível ao público e se esconder lá sem o conhecimento de ninguém. Assim, no momento em que Félix decidiu deixar o planeta, eles sabiam que era quase impossível capturá-lo, a menos que cometesse um erro fatal. Eles duvidam que isso aconteça tão cedo. Basta dizer a eles para ficarem atentos nos próximos meses. Zosia dispensou o holograma depois de dizer isso. Ela não queria se comprometer com esse plano já que os mercenários não eram baratos para contratar e como ela estava contratando bastante, isso teria um grande impacto no capital da aliança. Tudo bem, vamos ver o que podemos fazer a respeito dos pedidos dele. Asterisco. Enquanto isso, na capital Androcha. Félix estava relaxando na cama enquanto lia o mais novo artigo que foi colocado na lista de notícias de tendências do SG. Não é novidade que ele alcançou o número 1 das notícias de tendência no Império Mariana, roubando os holofotes dos jogadores 2 posições acima dele. Quanto às notícias de tendência em todo o Galaxy, ele alcançou o 10º lugar e ainda subia ferozmente visando o número 1. Quando Félix viu a reação da maioria das pessoas à sua exposição, percebeu que era principalmente negativa. A maioria o chamava de idiota egoísta que encontrou uma maneira de melhorar o sistema de linhagem da raça humana, mas guardava isso para si mesmo. Os comentários sobre os artigos estavam repletos de toxicidade, até mesmo sua imunidade ao veneno estava tendo dificuldade em engolir isso. Todos queriam respostas e os convites para entrevistas que Félix estava recebendo causaram um curto-circuito no cérebro de sua agente Emma, já que ela não conseguia ler nem 1% deles. Naturalmente, ela ficou tão chocada quanto os outros com a identidade de Félix, mas não teve tempo de pensar em nada antes de ser atropelada pelo trabalho. A popularidade do fã-clube explodiu após Félix, quase congelando o site devido ao tráfego que recebia de uma só vez. Anteriormente, Félix tinha dezenas de milhões de torcedores ingressando no clube, mas agora já havia passado dos 200 milhões de fãs e nenhum sinal de parada foi mostrado ainda. Emma teve que lidar com isso, além do e-mail de Félix e, por último, de sua próxima marca de roupas, Landlord. Como ela poderia ter tempo para respirar? É por isso que Félix lhe deu permissão para contratar assistentes que ela considerasse dignos de ajudá-la. Ele fez questão de dizer a ela para esconder sua verdadeira identidade, bem como sua assistência, para que não fossem alvo de quem o perseguisse. Afinal, eles poderiam facilmente sequestrá-los e tentar forçar Félix a sair de seu esconderijo. Ele até deu uma saída para Emma cancelando o contrato entre eles, mas Emma recusou veementemente. Acima de seu trabalho, ela era a fã número 1 de Félix e para uma fanática como ela, não havia como ela ir embora quando as coisas ficassem sujas. Enquanto isso, a Primo Investment Company de Félix não foi afetada por nada disso, já que Félix não a registrou com seu nome completo nem mencionou nada ao senhor Igri sobre sua verdadeira identidade ou proprietário.
Então, ficou isolado dele e Félix quis deixar assim, já que o mundo dos negócios era só oportunidades e relações. Ele não queria atrapalhar a parte das relações levando sua bagunça para a empresa. Por último, Eric e Miracle não tinham ideia sobre a identidade de Félix, já que ele havia lhes dito apenas seu nome no leilão. Mas depois que perceberam que estavam indo para o planeta Terra, não foi muito difícil para eles ligar os pontos. Eles estariam mentindo se dissessem que não estavam com muito medo de ter relações com Félix, o linhador de sangue mais procurado da galáxia atualmente. Mas, no fundo, eles ainda eram seus escravos e precisavam obedecer às suas ordens. Além disso, eles estavam um tanto ansiosos para receber uma linhagem mítica própria, já que acreditavam que Félix não seria mesquinho com eles quando pagasse quase 10 bilhões de SC para comprá-los. Félix ainda não lhes contou sobre as garrafas que estava preparando para eles. Ele simplesmente lhes deu uma ordem para proteger seu avô a todo custo durante sua estada no planeta. Félix estava planejando manter Malak com seu avô enquanto levava Eric com ele para o Império das Bruxas Forsythia, já que sabia que Eric não era confiável em um assunto tão importante. Naturalmente, Félix não iria deixá-lo vir para o Império das Bruxas Forsythia até chegar a Vandaron. Afinal, ele estaria expondo seu destino e Félix não estava disposto a correr nenhum risco. A única razão pela qual ele não estava preocupado com seu status de procurado era devido ao Império das Bruxas Forsythia. Ele entendeu que no momento em que alcançasse o Império, estaria a salvo da agressão de qualquer pessoa, já que Lady Esfinge não deixaria ninguém tocá-lo em seu território quando ele era um projeto de pesquisa valioso. Portanto, ele só precisava manter a guarda alta pelo próximo mês e meio até deixar a Via Láctea. Devo girar a roda para o quinto jogo agora. Félix ponderou. Já que estou exposto, posso usar minha areia e também habilidades venenosas. Isso deve me render uma vitória fácil. Espere aí, criança. Abruptamente, a voz de Jormungand ressoou em sua mente. Há algo errado, ancião? Félix perguntou confuso. Entre. O Jormungand disse calmamente, quero conversar com você sobre uma coisa. Agora mesmo. Félix não sabia o que queria dele, pois raramente, ou nunca, o chamava assim. Por isso, ele ficou bastante intrigado. Anciãos, estúpido Asna. Félix cumprimentou com um aceno de cabeça Jormungand, Lady Sphinx e Asna que estavam sentados em uma mesa redonda, jogando blackjack com fichas redondas cinza. A mesa foi colocada ao lado da casa de Lady Sphinx, que era uma pirâmide cinza de tamanho moderado. Ao ver isso, Félix começou a acreditar que estava cada vez mais parecido com um verdadeiro senhorio. Ele não se atreveu a imaginar como seria seu espaço de consciência depois que ele atingisse o 6º estágio de substituição. Entorpecido, ele sentou-se ao lado deles e esperou alguns minutos até que o jogo terminasse a favor de Lady Esfinge. TSK, você deve estar calculando os números. O Jormungand estalou a língua em crítica enquanto jogava as cartas na mesa. Oh meu Deus, você não estava fazendo o mesmo também. Lady Esfinge riu enquanto puxava todas as batatas fritas ao lado da mesa. Enquanto isso, Félix só podia ter pena de Asna, que parecia chocada com a conversa. Honestamente, o que ela esperava daqueles dois que eram da espécie cobra e da espécie gato? Trapaça e trapaça eram as normas. Se Lady Esfinge não fosse proibida de usar seus olhos da verdade, o Jormungand não teria tido chance. Vamos continuar mais tarde. O Jormungand voltou seu foco para Félix e disse solenemente, você não deve expor sua manipulação de veneno em seus próximos jogos. Oh, Félix disse confuso, mas é uma conclusão precipitada que eu tenho isso. O vídeo me pegou usando uma nuvem de aura de corrupção sem mencionar outras habilidades venenosas, como bombas venenosas, garras tóxicas, etc. Eles podem não concluir isso desde o início, mas eventualmente descobrirão. Eu sei, o Jormungand disse, mas não quero que você exponha isso, pois os outros primogenitores descobririam e saberiam que estou tentando entrar nos jogos dos primogenitores. Espere o que?
Félix ficou perplexo com o que ele disse. Já que você terminou de lidar com a maioria dos seus problemas, acho que é hora de contar a você sobre isso. O Jormungand apertou Félix e perguntou: criança, você está disposto a ser meu campeão? Campeão? Sim, você representará a mim e ao elemento venenoso nos Jogos da Supremacia Universal contra outros campeões que representam outros primogenitores. Atordoado, os olhos de Félix se arregalaram enquanto ele olhava para a expressão solene do Jormungand, fazendo-o perceber que ele estava falando sério. Ao ver sua confusão, o Jormungand decidiu resumir o que Lady Esfinge lhe contou sobre os primogenitores, campeões, estacas, etc. Quando terminou, Félix sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, pois a quantidade de informações era demais para ele lidar. A maioria dos primogenitores ainda estavam vivos e apostavam em campeões nos jogos enquanto assistiam atrás das sombras. Isso mudou sua perspectiva sobre tudo, especialmente sobre os Jogos da Supremacia e sobre a Aliança como um todo. Foram os primogenitores os verdadeiros mentores por trás das 10 principais raças da Aliança, ou eles apenas queriam permanecer escondidos e se divertir com os jogos? Tantas perguntas como essas passaram por sua mente. Então, você quer me representar e mostrar a eles que o Ragnarok Bringer ainda está vivo ou não? O Jormungand perguntou. Ancião, você tem que perguntar. Félix deu um soco na palma da mão com entusiasmo e disse: o que eu preciso fazer? Fim do capítulo. Capítulo 422 Os Jogos Universais de Supremacia Individual. Primeiro, você precisará entrar no segundo estágio de manipulação elemental para poder conquistá-los. O Jormungand se manteve firme com uma expressão rígida: estarei treinando você pessoalmente para entrar o mais rápido possível. Haha, é isso que eu quero ouvir. Félix não conseguiu expressar o quão feliz ficou ao ouvir o Jormungand dizer isso. Não foi apenas por ser seu aluno pessoal, mas pelo fato de o Jormungand estar planejando continuar vivendo em vez de retornar aos braços da morte. Ele realmente não tinha ideia de como mudar a opinião de Jormungand e sentiu-se verdadeiramente aliviado com sua decisão. Ancião, você acha que entrar no segundo estágio de manipulação é suficiente? Félix expressou com as sobrancelhas franzidas: não sei sobre a força desses campeões, mas entendo que para ser elegível para participar da UISG era necessário ter um pico de força de reposição no terceiro estágio. Na verdade, ninguém se atreve a entrar nesses jogos com uma força tão lamentável. Quando se tratava dos Jogos Universais de Supremacia Individual, Félix sabia que não se parecia em nada com o ramo humano SG. Primeiro, apenas para entrar no nível inferior, Félix precisava jogar um jogo de promoção depois de atingir o pico da classificação ouro. Esse jogo de promoção foi dividido em duas opções. Ou ele escolhe jogar na plataforma UISG ou no ramo humano SG. A única diferença seria que se ele vencesse o primeiro, seria promovido imediatamente ao posto ouro da UISG. Enquanto isso, se vencesse este último, seria promovido ao posto de platina. Então, de certa forma, ele não estava sendo promovido, mas rebaixado se escolhesse o jogo de promoção da UISG. Mas Félix entendeu que isso se baseava no nível de força dos jogos naquela plataforma. Por exemplo, a classificação ouro do ramo humano SG permite que os linhadores de sangue de menor pureza no Reino do Despertar atinjam os linhadores de sangue de segundo estágio. Mas na classificação ouro da UISG, o mínimo foi do terceiro estágio de substituição ao pico do quarto estágio de substituição. Isso se deveu ao fato de outras raças serem muito mais fortes, seja em termos corporais ou elementares. Tomemos como exemplo a raça Orc, que era conhecida por suas proezas físicas e pele grossa. Um jovem Orc de 14 anos teria uma força física equivalente a um Bloodliner do quarto estágio sem fazer nada além de comer. Enquanto isso, os Orcs adultos teriam força física 2 vezes maior do que um Bloodliner do Origin Realm. Naturalmente, para os Orcs terem um físico tão forte, significava apenas que sua manipulação elementar era inexistente, já que seus índices de afinidade eram um dos piores do universo.
Mesmo sua inteligência ou defesas mentais não eram tão boas. Enquanto isso, os humanos eram conhecidos por terem tudo e também nenhum. Eles conseguiram tudo, o que os tornou uma raça versátil, mas também foram péssimos em tudo. Era senso comum que dominar uma coisa é 1000 vezes melhor do que conhecer 1000 coisas e não dominar nenhuma. Isso dificultou seu bom desempenho na UISG. Felix sabia que a maioria dos Bloodliners simplesmente optou por permanecer no ramo SG humano e continuar sua escalada lá em vez de lutar contra outras raças. Portanto, ele realmente não tinha ideia de como deveria lutar naquela plataforma quando a força de seu corpo mal chegava a 4000 BF. O Jormungand coçou o queixo e respondeu: é verdade, você está muito fraco para essa plataforma agora. Mas não se preocupe, Lady Esfinge cuidaria muito bem de você, força sem precisar integrar. Felix estremeceu ao ver que Lady Esfinge lambia os lábios enquanto olhava para seu corpo, como um gato olhando para um peixe. Ele sabia que uma tortura infernal o aguardava no Império das Bruxas. Por enquanto, vamos nos concentrar em levar você ao segundo estágio da manipulação elementar. O Jormungand fechou os olhos e disse: para entrar, ainda faltam 3 técnicas. Primeiro, como liquefazer o veneno. Aspas. Os olhos de Felix se iluminaram depois de finalmente ter seu caminho venenoso traçado para ele. Antes, ele era deixado para explorar e brincar, já que o Jormungand não tinha nenhum motivo real para perder tempo ensinando Felix pessoalmente. Felizmente, sua vontade de viver foi reavivada por Lady Sphinx. Ou provavelmente apenas sua vontade de se vingar. Fosse o que fosse, o Jormungand não hesitou em começar a ensinar Felix sobre a primeira técnica, liquefazer veneno. O que você precisa fazer é simples, mas difícil ao mesmo tempo. O Jormungand criou uma esfera cinzenta a partir da névoa e disse: transformar névoa venenosa em líquido é um processo difícil e até eu lutei nos primeiros dias para fazer isso pela primeira vez. Os olhos de Felix estavam focados na esfera cinza que ficava cada vez menor enquanto girava em torno de si mesma. Enquanto fazia isso, ele continuou ouvindo o Jormungand. O primeiro passo é reconhecer quanta energia você está disposto a investir para transformar a névoa venenosa em líquido. Veja, 10% da energia do elemento venenoso poderia permitir que você criasse pelo menos 100 bombas venenosas. Mas, no momento em que você tentar criar bombas líquidas, acabará criando apenas uma. Como o líquido é muito mais denso que a névoa, daí o consumo necessário para corresponder a ele. O Jormungand fez uma pausa para ver se Felix ainda estava com ele. Ao ver que ele estava balançando a cabeça em compreensão, o Jormungand continuou com um tom nivelado: é por isso que no seu caso o veneno líquido é inútil, já que sua energia nunca poderia suportar seu consumo monstruoso, etapa obrigatória, pois está relacionada à liquefação externa. Eu vejo. O segundo passo depois de escolher a quantidade de energia que deseja usar é condensar essa quantidade repetidamente dentro do seu corpo até que se transforme em líquido. Como eu disse, quanto maior a quantidade de energia, mais líquido você obtém, pelo menos escolha o suficiente para fazer uma única gota. O Jormungand apontou para a esfera cinza que se tornou uma única gota cinza pairando em seu dedo. Quanto ao processo de condensação em si, só existe uma maneira de fazê-lo. O Jormungand estendeu 2 dedos e disse calmamente: use o mesmo método de empilhamento que você fez para aumentar a potência do seu veneno. Esse método pode ser complicado, mas é o melhor, pois ajuda imensamente a transformar a ativação de suas habilidades em um processo subconsciente que leva nada menos que uma fração de segundo. Felix teve que concordar com essa parte, pois ele realmente sentia que estava tendo menos problemas para imaginar novas habilidades e manifestá-las. Afinal, para aumentar a potência do veneno, Felix foi obrigado a criar centenas da mesma habilidade internamente antes de fundi-las todas ou uma por uma. Este processo de moagem foi árduo e exigiu paciência e vontade. Mas, Felix ainda continuou dedicando pelo menos 4 horas de seu dia, triturando e triturando até que finalmente alcançou o estágio em que poderia criar internamente qualquer habilidade que quisesse com qualquer potência que desejasse. Concentre-se aqui.
Félix interrompeu seu processo de pensamento depois de ouvir a voz severa do Jormungand. O Jormungand continuou: você simplesmente precisará ignorar a potência e continuar condensando a névoa até não poder mais. Quando sentir esse limite, saberá que uma gota de líquido venenoso pode ser extraída de seu dedo ou palma. O Jormungand mostrou-lhe uma demonstração da névoa cinzenta, criando o corpo de Félix e como ocorreria o processo dentro dele. Félix não pôde deixar de se sentir péssimo com o quão pesado o processo parecia. Eu sei que é difícil dominar e fazer uso disso. O Jormungand mencionou, é por isso que sua tarefa é simplesmente criar uma pequena bola líquida instantaneamente. Isso é administrável. Félix assentiu com determinação. Quanto às outras duas técnicas, vou te ensinar quando você terminar esta primeiro. O Jormungand estreitou os olhos para Félix e avisou, você tem um mês para terminar. Caso contrário, não vai gostar das consequências de ser reprovado em um teste tão simples. Eu estarei nisso, Félix disse, suando um pouco sob o olhar severo do Jormungand. Ele não sabia o que poderia fazer com ele e honestamente não queria descobrir. Um mês pode parecer pouco, mas Félix recebeu o método para conseguir isso. Ele só precisava praticar, ao contrário dos tempos anteriores, quando precisava descobrir tudo sozinho. Foi realmente 100 vezes melhor receber orientação pessoal do próprio Poison Primogenitor. Tudo bem, vá em frente. O Jormungand acenou para Félix enquanto criava um novo conjunto de cartas. Lady Esfinge e Asna, que estavam conversando sobre seus próprios assuntos, focaram instantaneamente na mesa depois de verem as cartas. Ancião, antes de começar, posso perguntar como exatamente os campeões vão acabar lutando entre si? Félix perguntou com um tom confuso. No momento em que ouviu falar do círculo secreto de apostas dos primogenitores nos jogos, esse problema o incomodou. Afinal, haveria milhões de jogos em andamento e ele duvida que seria tão fácil para os campeões se encontrarem nos jogos. Naturalmente, por ter centenas de campeões representando-os. O Jormungand respondeu casualmente como se fosse algo normal. Espere. Tive a impressão de que campeões significam aqueles que herdaram a manipulação elementar completa dos primogenitores. Félix exclamou em estado de choque. Não seja estúpido. O Jormungand olhou para ele de soslaio e disse, você acha que um primogenitor vivo se daria ao trabalho de entregar seu presente a outra pessoa? O Jormungand zombou, quanto ao resto, eles têm uma manipulação extremamente limitada que lhes permite manipular elementos externamente, ao contrário de você, que ainda tem um terceiro estágio esperando para dominar. No entanto, acredito que eles estavam recebendo orientação pessoal dos primogenitores. Portanto, trabalhe duro para alcançá-los o mais rápido possível. Faz sentido. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Há também outra maneira de os campeões lutarem entre si, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Lady Esfinge sorriu. Se você entrar nesses jogos, será pisoteado como um inseto. Obrigado pela motivação, ancião. Félix tossiu. Tudo bem, vá em frente. O Jormungand o calçou enquanto entregava cartas para Asna e Lady Esfinge. Divirta-se. Félix explodiu em uma nuvem de névoa depois de dizer isso. Ele tinha muitas coisas para resolver e o dia parecia estar ficando cada vez mais curto para ser desperdiçado. Fim do capítulo. Capítulo 423. O quinto jogo individual. A primeira coisa que Félix fez depois de abrir os olhos foi tentar liquefazer o veneno internamente. Ele passou 2 horas nisso até finalmente conseguir liquefazer 5% de sua energia, fazendo uma única gota. Embora Félix tenha recebido o método e as dicas, ele ainda teve dificuldades com o processo em si, pois exigia que ele continuasse criando bolas de veneno menores e fundindo-as rapidamente. Se ele desacelerasse, não seria chamado de treino, mas se ele acelerasse, facilmente perderia o foco e quebraria a sequência. Emergir, Félix disse enquanto estendia a mão para frente. Além disso, uma gota de veneno vermelho emergiu de seus poros como suor e começou a pairar lentamente sobre ele. Quer saber qual será o sabor? Félix sorriu e levou-o à boca.
Então, ele lambeu e seus olhos não puderam deixar de brilhar de alegria com sua delícia. Tem gosto de suco de morango. Félix exclamou, vamos continuar praticando. Talvez eu crie uma pequena esfera depois de liquefazer toda a energia. Meio-dia passou rapidamente enquanto Félix se absorvia em sua prática, sem o conhecimento das últimas notícias divulgadas que abalaram todo o Império Mariana. As 3 federações do santuário, o reino Everglow e, por último, a tribo Maganda, anunciaram que a Terra se tornou oficialmente sua aliada. Não houve contrato assinado ou mesmo reunião entre as duas partes antes do anúncio. Por isso, o conselho ficou tão chocado quanto todos os outros. Embora parecesse bastante humilhante que a aliança anti-realeza nem sequer se preocupasse em informá-los sobre a sua decisão de aliar-se a eles, o conselho não se queixava muito, uma vez que o apoio daqueles gigantes lhes tinha dado alguma paz de espírito. Quando o conselho contactou o chefe Maganda e os restantes por razões, todos mencionaram que o fizeram pelo seu amigo Félix Maxwell. Os líderes mundiais ficaram chocados e também horrorizados ao compreender que Félix tinha o apoio das 3 superpotências mais fortes do Império, sem contar a família real. No entanto, eles estavam planejando se separar dele. Essa decisão tola foi abandonada instantaneamente, pois ninguém mais se atreveu a trazer o assunto. Alguns líderes mundiais estavam realmente com medo de que Félix pudesse se sentir ofendido e assumir o controle deles. Ainda bem para eles, Félix não teve tempo para lidar com tamanho incômodo. Pelo menos não agora. Enquanto isso, o anúncio não afetou apenas o conselho, mas também todos os reinos do Império e até mesmo a família real. Para os reinos, eles decidiram mudar sua abordagem de excessivamente agressiva para educada quando chegarem ao planeta. Eles entenderam que ser marcado pelas 3 superpotências não era nada bom, pois poderiam interromper o comércio com elas e, na pior das hipóteses, enviar suas tripulações piratas para causar problemas em seus territórios. Afinal, como as lutas e batalhas abertas eram consideradas inaceitáveis pelos membros da Sgalliance, todos os antecedentes tinham frotas nas sombras para fazer as coisas por eles. Enquanto não estivessem associadas ao passado, essas frotas poderiam fazer o que quisessem no espaço, sem trazer problemas ao seu passado. Naturalmente, duvidavam que as 3 superpotências iriam tão longe para um pequeno planeta primitivo, mas era sempre melhor jogar junto do que jogar contra. Como o planeta não era o seu alvo em primeiro lugar, eles não se importaram muito em mudar a sua abordagem. No mundo real, a capital Mariana, o centro da cidade. Em um palácio colosso e hipnotizante que gritava de luxo e ascendência sobre qualquer outro edifício da cidade, um homem e uma menina podiam ser vistos bebendo vinho juntos perto à varanda. Ambos pareciam seres de outro mundo, com a pele marrom brilhando sob o raio de sol. Suas lindas características faciais eram exatamente as mesmas, tornando difícil identificar a diferença entre eles se não fosse pelas diferentes proporções corporais. Esses dois eram o príncipe real Balin e a princesa real Alma do Império Mariana, os infames gêmeos. Qual a sua opinião sobre o anúncio, irmão? Alma perguntou enquanto tomava um pequeno gole elegantemente. O homem não respondeu enquanto girava o copo com uma expressão pensativa, parecendo estar em seu próprio mundo. Irmão, você disse alguma coisa? O príncipe Balin perguntou suavemente depois de sair do torpor. O que está em sua mente? A princesa Alma perguntou intrigada. O anúncio. O príncipe Balin disse, parece que nossos inimigos fizeram um acordo com aquele primitivo. Você acha que ele pode ter dado a eles um frasco de linhagem mítica como os que ele estava usando? A princesa Alma apertou os lábios rosados e brilhantes e disse, isso não é ruim para nós. A princesa Alma entendeu que possuir essas linhagens mudaria imensamente o status quo. Se algum dia aceitassem a sua declaração de guerra, não seria nada agradável para eles. Duvido que ele teria dado alguma coisa a eles agora, já que será muito em breve. A menos que ele seja um idiota. O príncipe Balin bocejou e disse, independentemente disso, não podemos ficar para trás na corrida para obter essas linhagens míticas.
Devemos parar de esperar que ele nos contate primeiro e apenas ligar para ele. Princesa Alma perguntou. Não, o príncipe Balin disse naturalmente, a família real não se aproxima dos outros. Especialmente de um primitivo como ele. Ele nos ligará sozinho depois que o deixarmos sem escolha. Não é de admirar que a aliança anti-realeza tenha dito que a atual família real estava repleta de gerações degeneradas. Que assuntos sérios fossem retidos assim devido ao seu complexo de superioridade era além de irracional e prejudicial ao império. Mas parecia que nem o príncipe Balin nem a princesa Alma se importavam muito com isso. Devemos contar ao pai sobre isso? Princesa perguntou. Não há necessidade de incomodá-lo com um assunto tão fácil. O príncipe Balin sorriu preguiçosamente. Eu cuidarei disso sozinho. Estou ficando um pouco entediado de qualquer maneira. Mesmo. A princesa Alma disse com um sorriso encantador. O que você vai fazer? O príncipe Balin olhou para seus brilhantes olhos verde-maçã e disse com um leve sorriso. Você descobrirá mais tarde. Pare de brincar e apenas me diga. A princesa Alma olhou para ele com olhos de cachorrinho. Onde está a diversão naquela irmãzinha? Príncipe Balin disse, sorrindo com um brilho oculto nos olhos. Asterisco asterisco. No dia seguinte, às 8 horas da manhã. Ufa, finalmente consegui. Félix enxugou a testa suada enquanto estava sentado no tapete da casa Androxa. Em sua mão, havia uma esfera vermelha giratória que parecia uma bola de paintball. Esse foi o esforço de 14 horas de treinamento contínuo. Uma esfera líquida de hipertensão que precisava de 100% da energia venenosa de Félix. Bom trabalho, o Jormungand elogiou com um leve sorriso. Félix sorriu de volta e disse enquanto jogava a esfera na boca, devo continuar. Tire metade do dia, continuaremos à noite. O Jormungand informou. Tudo bem. Félix estalou o pescoço e se levantou. Ele rapidamente foi tomar banho e quando terminou, sentou-se na sala e pegou a roda do jogo. A redefinição de 2 meses havia terminado há muito tempo, e Jormungand pediu pessoalmente a Félix para jogar os próximos 2 jogos o mais rápido possível para que ele pudesse entrar no jogo promocional da UISG em meio ano. Até então, ele deverá estar totalmente pronto para participar e realmente ter a chance de lutar nos jogos, em vez de ser brutalizado como a maioria dos jogadores humanos nessa plataforma. Espero que seja algo simples. Félix apoiou o queixo na palma da mão enquanto pressionava o botão verde. Como sempre, a roda girou rapidamente e Félix decidiu deixá-la parar sozinha. Ting ting, ting. Maior que parabéns pela escolha do formato esportivo. Menor que, esporte de novo, Félix murmurou, bem, este é na verdade meu primeiro jogo de esportes individual nesta vida. Clique. Félix não pensou demais no assunto quando apertou o botão verde novamente. Ting ting, ting. Maior que parabéns pela maratona de escolha de obstáculos desastrosos. Menor que, após a notificação, um holograma lateral surgiu e mostrou a Félix os detalhes do jogo. Formato do jogo, esportes, edição de corrida. Nome do jogo, maratona de obstáculos desastrosos. Número de participantes, 59, continuando aumentando. Número de voltas de corrida, nenhum. A integração permitiu, de menor pureza ao pico do estágio 2 de reposição. Classificações permitidas. Mapa de corrida de ouro, uma adição surpresa de mapa artificial. Não. Conjunto de prêmios, pedras de alta qualidade, pedras de grau máximo, cauda de macaco de lava, frasco de sentidos aprimorados, poção de premonição, um talismã de nevasca. Espada elemental tripla. Regras do jogo. 1. Os jogadores serão transportados para a linha de partida. A linha de partida será separada em múltiplas linhas menores que estão conectadas ao percurso principal. 2. Cada jogador iniciará a corrida em sua pequena fila. As linhas se conectaram a 500 metros e o percurso permanecerá assim pelo resto do jogo. 3. Não há volta, pois a corrida seria em linha reta em direção à linha de chegada. 4. O mapa da corrida é dividido em 3 zonas aleatórias. Cada zona teria seus obstáculos ambientais únicos.
Os obstáculos variam de feras, desastres, bloqueios repentinos, etc. 5 pontos de jogo podem ser ganhos em eliminações, 400 GP, e matando feras. 5 Todos os tipos de habilidades são permitidos. No entanto, as capacidades de voo seriam limitadas a apenas 10 metros acima de qualquer superfície. Ser jogado ou algo assim não conta. 6 Não há duração na corrida. No momento em que o primeiro jogador cruzasse a linha de chegada, o jogo seria concluído. Para mais informações, abra a interface do seu perfil SG. Boa sorte a todos os participantes. O HMM, quase como o jogo que joguei na minha vida anterior. Félix esfregou o queixo enquanto pensava nos detalhes. Na vida anterior, ele também participou de uma maratona de obstáculos, mas teve apenas 2 zonas, já que jogou na classificação bronze. Como este era um jogo de ouro, esperava-se que fosse muito mais difícil e mais longo para torná-lo mais divertido. 3 zonas. Acho que preciso treinar na maioria delas. Félix estalou o pescoço e se levantou. Ele pegou as chaves do carro e foi até a garagem. Imediatamente após entrar no carro, ele murmurou: como vou ser recebido no centro de treinamento? Desde o momento em que a notícia se espalhou, Félix não visitou o centro de treinamento nem saiu de casa. Ele estava realmente curioso sobre a reação dos Bloodliners no centro de treinamento. Eles iriam assediá-lo, respeitar seus limites, ou até mesmo desafiá-lo tolamente para seu quarto. Fim do capítulo. Capítulo 424 Cancele greves culturais. Infelizmente, as reações não foram muito longe do que Félix esperava, já que no momento em que pisou no prédio, ele foi recebido com olhares chocados no início, antes de mudar para olhares descontentes. Olha, ele realmente tem a audácia de mostrar a cara em público. Você ouviu? Eu li na rede que lhe ofereceram 50 bilhões de SC para compartilhar seu método de obtenção de linhagens míticas. Sim, eu li isso também. Diz que ele nunca se preocupou em responder à oferta. Caramba, ele não respondeu a nada relacionado ao seu método. TSK, idiota egoísta. Se ele não compartilha seu método, ele deveria ser honestamente rotulado como um traidor da raça humana. Finalmente encontramos uma maneira de a raça humana melhorar e subir mais alto na Esgalliance, mas por que isso tinha que estar nas mãos daquele idiota egoísta? Eu concordei, também deveríamos assinar uma petição para cancelá-lo e qualquer coisa relacionada a ele. Essa é uma boa ideia. Enquanto Félix continuava caminhando em direção ao elevador com indiferença, a conversa das pessoas ao seu redor não podia deixar de chegar aos seus ouvidos, pois eles não estavam realmente tentando abaixar a voz. Ele não estava usando um disfarce, mas seu rosto real sem uma única modificação para poder ver a reação do público. Não pensei que um dia cairia para cancelar a cultura. Félix refletiu depois de ouvir uma garota bonita dizer isso. No momento em que ele olhou para ela, ela rapidamente evitou fazer contato visual com ele. Se eu tivesse uma conta nas redes sociais, teria sido bombardeado com maldições. Félix riu ao entrar no elevador que esvaziou no momento em que pisou nele. Você está sendo tratado como uma praga. Asna riu de prazer. Félix também ficou sem palavras com a visão. Ele sempre pensou que dezenas de linhadores de sangue se agrupariam ao seu redor e o assediariam em busca de respostas. Mas parecia que ninguém era tolo em se colocar nessa situação, pois era óbvio que Félix não iria expor nada. Como eles não conseguiriam nada dele, era melhor não se associarem a ele. Afinal, isso apenas daria a falsa impressão de amizade ou algo parecido. Nesse estado, ninguém se atreveu a dizer oi para Félix, já que eles poderiam ser sequestrados no dia seguinte para obter informações sobre Félix ou apenas para forçá-lo a sair de seu esconderijo. É por isso que Félix não parou no 21º andar, onde ficava seu quarto. Em vez disso, ele subiu ao 30º andar e desafiou um homem para seu quarto. Ele venceu com bastante facilidade, já que o homem imediatamente se rendeu e escapou.
Félix fez isso para evitar uma conexão com Nora, pois não queria colocá-la em perigo. Ele já estava planejando cortar relações com ela, pois não seria certo matá-la por sexo. Rainha, ligue este quarto e desista do antigo. Félix perguntou depois de entrar em seu novo quarto, indiferente aos olhares dirigidos a ele. Está feito. Ao ouvir isso, Félix fechou a porta atrás de si e começou a modificar o quarto imediatamente. A maratona de obstáculos não foi realmente a melhor para ele e ele teve que ter certeza de aproveitar cada habilidade que tinha para vencer o jogo. Afinal, ele estaria competindo contra Bloodliners com asas ou habilidades de velocidade de movimento, como o Lightning Dash de Rolandinho. Embora Félix estivesse planejando usar todas as suas 10 habilidades de areia e manipulação de tamanho, ele não tinha intenção de subestimar os outros jogadores. Bastou uma habilidade perfeita que fosse compatível com o design do jogo e o jogador pudesse vencê-la facilmente. Asterisco asterisco. 5 dias depois, à noite. A maioria das pessoas ao redor da Via Láctea estava de olho no jogo de classificação ouro de Félix. Faltavam apenas 10 minutos para começar e o número de streams já havia explodido, chegando a 4,5 bilhões de espectadores simultâneos. Este número veio apenas do serviço de streaming SG pago mensalmente, pois se acreditava que pelo menos centenas de bilhões de espectadores estavam assistindo ao stream gratuitamente na Dark Web. Este número foi inédito em um jogo de ouro, pois raramente ultrapassa 200 milhões de espectadores. Ninguém ficou mais animado com isso, exceto os jogadores que participaram do jogo com Félix, já que a exposição era realmente demais para eles. Eles entenderam que vencer o jogo lhes renderia 3% da receita de streaming. Quanto seria quando o stream atingisse esse número e os preços dos ingressos normais já tivessem ultrapassado os 40 mil SC? Enquanto isso, os ingressos VIP estavam sendo vendidos por 5 milhões de SC e as pessoas estavam tendo dificuldades para conseguir um. Toda essa agitação foi para assistir ao primeiro Bloodliner mítico e ao primeiro humano a ter mais de 18 habilidades em seu arsenal. Este foi um momento histórico e por mais ódio que Félix recebia na rede, as pessoas ainda ligavam para assisti-lo. No entanto, Félix não se importou com tudo isso, pois estava apenas jogando cartas com Lady Esfinge, Asna e Jormungand. Bem, ele não estava realmente jogando, mas apenas sendo espancado por Lady Sphinx, que ainda não havia perdido um único jogo desde o momento em que apareceu na consciência de Félix. Embora Félix não se importasse muito e Asna já estivesse entorpecida com a sensação de perder, o Jormungand não gostou nem um pouco. Suspiro, estou fora. Decepcionado, Félix jogou as cartas na mesa e encostou-se na cadeira. Ele olhou para Jormungand e não pôde deixar de começar a simpatizar com ele, pois percebeu que Lady Esfinge estava brincando com ele com um sorriso brincalhão, dizendo-lhe para desistir. Enquanto isso, Asna parecia uma linda boneca que não servia para nada além de ser um colírio para os olhos na mesa, já que foi a primeira a ser eliminada. Eu irei agora, Félix os informou ao perceber que o jogo começaria em 7 minutos. Quando ele abriu os olhos, ele abriu a loja de realidade virtual e começou a procurar roupas diferentes. Alguns minutos depois, ele vestiu short preto, tênis branco e uma camiseta branca com a marca no peito. Isso é muito melhor para o meu elemento areia. Félix acenou com a cabeça satisfeito enquanto arrumava seu cabelo dourado bagunçado. Ele não tinha intenção de usar um moletom com capuz com recurso de máscara, já que não fazia sentido e também era prejudicial às suas habilidades na areia. Especialmente seu domínio do deserto asterisco. Eu me pergunto se essas 3 marcas estão se arrependendo de me representar. Félix riu, eles provavelmente teriam seus produtos cancelados por me patrocinarem. Naturalmente, essas roupas eram todas das marcas que fecharam acordo com Félix para os próximos 3 jogos. Ele já foi pago antes do leilão anual e era hora de fazer seu trabalho. Porém, ele acreditava que era melhor para eles anular o contrato e libertá-lo de suas funções, a menos que fossem confundidos com ele no movimento Canceling de Lord Cerquilha em andamento.
É isso mesmo, houve um movimento para cancelar Félix que começou há 4 dias e estava se tornando bastante popular. Cancelar significava simplesmente não apoiá-lo nos jogos, não votar nele para o prêmio anual de melhor jogador low elo, comprar suas mercadorias ou marcas, não vender coisas ou comprar dele, não aceitá-lo em leilões, etc. Qualquer coisa que fosse prejudicial para Félix era colocada sobre a mesa e as pessoas realmente aceitavam. Félix não sabia se isso era um movimento de origem para transformá-lo em um inimigo público ou se era realmente uma reação natural das pessoas. Fosse o que fosse, ele não dava a mínima. A única coisa prejudicial em cancelá-lo foi ser afetado negativamente no mercado PPFT, pois os jogadores não iriam querer vendê-lo ou comprar de seu pool. Quanto ao prêmio anual e o resto, ele realmente não se importava, pois poderia viver muito bem sem eles. Vamos chutar alguns traseiros. Félix estalou os nós dos dedos enquanto sorria na frente do espelho. No momento em que sua voz ecoou na sala, ele já havia partido. Asterisco asterisco, ruoshi ruoshi ruoshi. Félix tinha acabado de ser teletransportado para dentro do game lobby. Ao seu redor, flashes continuavam aparecendo aqui e ali, marcando o teletransporte dos demais jogadores. Alguns segundos depois, todo o salão estava lotado com mais de 60 jogadores, todos parecendo mais únicos que os outros. Alguns usavam roupas estranhas, enquanto outros tinham mutações de aparência peculiar. No entanto, ninguém estava prestando atenção neles, pois o foco de todos estava em Félix, que piscava os olhos inocentemente enquanto estava no centro do lobby. A atmosfera ficou em um silêncio mortal enquanto ninguém falava ou fazia qualquer movimento, enquanto eles simplesmente continuavam olhando para Félix com os olhos semicerrados, parecendo predadores observando suas presas. Sim, eu sei que minha beleza te abalou, mas por favor, não me olhe tanto. Félix sorriu calorosamente, você está me fazendo corar. No momento em que Félix disse isso em uma atmosfera tão séria, seu Landlord Persona morreu e foi substituído por Félix Maxwell. Chega de fingir, chega de se esconder, apenas ele mesmo. A atitude casual de Félix expressava seu contentamento ao ouvir isso. Era hora de Félix Maxwell enfeitar o palco dos jogos de supremacia individual novamente. Fim do capítulo. Capítulo 425 As Três Zonas. Tentando ser fofo, uma garota deslumbrante bufou de desgosto. Ela era alta e tinha cabelos grossos e encaracolados que caíam um pouco abaixo dos ombros. Era marrom escuro com alguns talos cor de caramelo. Senhorita Valkyria, eu já não sou fofo. Félix respondeu, sorrindo. Eu só sinto nojo quando olho para o seu rosto. Valkyrie Scry curvou os lábios e disse, você tem algo que poderia beneficiar toda a raça humana, mas você está guardando para si mesmo sem um pingo de vergonha. Você se atreve a tentar agir de maneira fofa conosco. Maldito bastardo egoísta, eu juro que se ele for colocado ao meu lado, quebrarei todos os seus membros. O resto dos jogadores encararam Félix ou o ignoraram totalmente e relaxaram no canto. Nem todo mundo tinha a tendência de desperdiçar o fôlego sem um propósito. Você não é mal-humorado? Félix caminhou em direção a ela com um sorriso encantador. Quando ele alcançou o rosto dela, esfregou o queixo e disse, você quer me matar? Não, Valkyrie Scry sorriu friamente, mas vou me certificar de machucar você gravemente no jogo. Isso é generoso da sua parte. Félix acenou com a cabeça para ela em agradecimento e caminhou até a esquina. Quando ele passou pelos ouvidos dela, ele sussurrou suavemente, eu, por outro lado, não hesitarei em arrancar sua cabeça. A garota deslumbrante sentiu seu coração bater mais forte ao ouvir isso. Ela estaria mentindo se dissesse que Félix não a assustava. Provavelmente todos os Bloodliners na sala tinham medo dele de uma forma ou de outra devido à sua ampla gama de habilidades. Mas o mais importante, por acabar matando ele nos jogos. Todo mundo odeia Félix por guardar a informação para si, mas ninguém o queria morto, já que ele era o único com isso nos olhos.
Se ele acabasse sendo morto pelas mãos dessa garota deslumbrante, ela definitivamente receberia uma indignação como nenhuma outra por roubar da raça humana a oportunidade de avançar. Enquanto Félix mantivesse a informação para si mesmo, ele não seria morto. Uau! Antes que Félix pudesse chegar ao canto do corredor, um flash de luz apareceu nas suas costas, fazendo-o se virar. Oh, o MC chegou cedo desta vez. Félix pensou enquanto olhava para um homem alto e esguio vestindo um smoking branco e uma gravata borboleta. Ele tinha uma expressão rígida, parecendo um professor supervisionando uma prova. Acalme-se. O homem esguio disse estritamente: meu nome é Dallas Lamont e serei seu juiz esta noite. Os jogadores abandonaram o assunto sobre Félix e focaram em Dallas. Embora Félix não soubesse dele, já que nunca jogou um jogo seu antes, alguns jogadores o conheciam bastante. Eles sabiam que ele odiava duas coisas dos jogadores: perder tempo e falar sobre ele. Contanto que se respeite aqueles dois, eles eram dourados aos seus olhos. Começaremos, Dallas disse enquanto clicava em um botão. A grande tela desceu e já estava ligada, exibindo as regras do jogo. Dallas apontou para o número 4 e disse: o percurso da pista tem 3 zonas que foram escolhidas aleatoriamente. Vamos começar com a primeira. No momento em que ele disse isso, a tela passou a mostrar uma cidade futurista e moderna, com arranha-céus metálicos lisos e prédios menores erguidos por todo o lugar. Enquanto isso, no chão, não havia ninguém passando, fazendo a cidade parecer uma cidade fantasma. Rugido. SCREE. Infelizmente, essa impressão mudou imediatamente depois que os ouvidos do jogador captaram os rugidos das feras ecoando nas ruas desertas da cidade. Sem precisar adivinhar, todos sabiam que as feras deviam estar fervilhando nos prédios ou até nos esgotos. Esta é a primeira zona, a cidade bestial. Dallas estalou o dedo e os 2 faróis brilhantes emergiram de 2 extremidades da muralha da cidade. Um era vermelho e o outro era azul. O vermelho tinha a palavra iniciar, girando em torno dele, tornando difícil não perceber. O outro tinha terminar. A maratona começará 500 metros antes do farol de largada e fora dos muros da cidade. No momento em que a maratona começar, você deverá simplesmente cruzar a linha de chegada da cidade bestial e continuar até a segunda zona. Dallas explicou: antes de saltarmos para a segunda zona, deixe-me mostrar a linha de partida. Dallas disse enquanto ampliava uma linha branca que tinha 65 estações e mantinha 2 metros de distância uma da outra. Cada estação era separada de sua irmã por 2 paredes translúcidas, fazendo parecer que a linha de partida estava conectada, mas na realidade os jogadores não conseguiam se misturar. Félix entendeu que a linha de largada era feita assim para dar aos jogadores a chance de decidir se queriam ser os precursores ou não. A maratona obviamente não terminaria em meia hora, pois para passar apenas pela cidade seriam necessários pelo menos 15 minutos de corrida constante. Nem mencione o resto das zonas. Para uma maratona tão perigosa, os jogadores tiveram a liberdade de decidir como correr. Se você quiser ficar em sua estação até que todos tenham saído, você pode fazê-lo totalmente. Dallas mencionou: se você quiser ignorar a maratona e acampar na estação de alguém, você também pode fazer isso. Mas vocês não podem entrar nas estações um do outro. No momento em que ele disse isso, a maioria dos jogadores mirou em Félix com um brilho oculto, fazendo-o sorrir de diversão. Tentando me assustar, Félix entendeu que ninguém iria realmente acampar em sua estação se ele decidisse dar a todos uma vantagem inicial. Afinal, este jogo provavelmente recompensaria o vencedor com pelo menos 40 bilhões de SC mais devido à receita de streaming de 3%. Nada importa para os jogadores aqui além de garantir a vitória. Consequentemente, ninguém foi retardado em perder tempo lidando com Félix quando 40 bilhões de SC mais estavam em jogo. Se movendo, Dallas estalou o dedo e a tela voltou para a cidade. Ele deu um zoom na entrada de um prédio, mostrando-lhes uma tela branca semelhante a um espelho, e disse: esses são portais de teletransporte colocados em edifícios aleatórios.
No momento em que você entra em um, você é instantaneamente teletransportado para o telhado do referido edifício. Conceito interessante. Félix ponderou, será mais fácil viajar pela cidade de um telhado a outro. Os pensamentos de Félix foram compartilhados pela maioria dos jogadores. Por último, o segundo obstáculo da zona seriam os terremotos que ocorrem de vez em quando. Dallas advertiu, não subestime a força deles. Vendo que os jogadores estavam levando suas palavras a sério, Dallas estalou o dedo e disse, isso deve ser tudo para a primeira zona. Vamos passar para a próxima. Os jogadores focaram na tela grande após perceberem que a câmera estava indo para o farol de finalização. Depois de chegarem lá, ficaram chocados ao descobrir que atrás das muralhas da cidade havia um mar Pacífico, estendendo-se até o horizonte. No mar havia uma longa linha reta feita de grandes pedras cinzentas. Cada pedra estava 5 a 10 metros mais longe que a outra, fazendo com que os jogadores percebessem que estavam olhando para sua nova pista. Esta é a segunda zona, The Rock Path. Dallas disse com um tom equilibrado. Suspiro, água de novo? Félix sorriu amargamente. Embora tenha vencido um jogo aquático, ele ainda odiava esse ambiente devido aos seus elementos. Ao contrário dele, havia alguns jogadores que riam de excitação, sem se preocuparem em esconder a alegria por aterrissar em um ambiente que lhes era benéfico. Dallas não se importou com nenhuma reação dos jogadores enquanto explicava, você será obrigado a cruzar o mar inteiro. Não me importa se você usou o Rock Path, mergulhou na água e nadou, ou até mesmo voou, 10 metros acima da superfície da água. Atravesse-o e chegará à terceira zona. Os elementalistas da água sorriram ainda mais depois de ouvir isso. Infelizmente, o sorriso deles rapidamente endureceu depois de ouvir Dallas mencionar calmamente, observe que o mar não será tão pacífico durante sua jornada. Haverá tsunamis ocorrendo de vez em quando. Isso é tudo que Dallas precisava dizer para transformar a excitação daqueles jogadores em pavor. Eles entenderam que os tsunamis não estavam afetando apenas a superfície, mas também debaixo d'água devido à corrente. Assim, no momento em que forem pegos enquanto estiverem debaixo d'água, eles serão empurrados de volta para a linha de partida. Mas dependia da força do tsunami. Dallas apontou para a tela que mostrava um campo gramado nivelado conectado com o outro lado do mar. Ele informou, depois de cruzar esta zona, você receberá 1 quilômetro de terreno plano, sem obstáculos ou perigos. É bom ouvir isso. Depois dessas duas zonas, realmente precisaremos de uma pausa. Provavelmente é para jogadores que também querem desistir no meio do caminho sem se preocupar em serem mortos. A reação dos jogadores ao relvado foi positiva, pois foi uma pausa verdadeiramente necessária antes de saltarem para a próxima zona de perigo. Sinceramente, como as batalhas não eram proibidas no gramado, Félix acreditava que não seria muito tranquilo se os jogadores estivessem muito próximos uns dos outros. Por último, mas não menos importante, Dallas ampliou a visão da câmera, permitindo que os jogadores vissem todo o gramado e o que os esperava do outro lado. No momento em que viram isso, olharam para Félix reflexivamente e viram que um sorriso malicioso estava se formando em seu rosto. Arrepios percorreram suas espinhas com sua expressão. Esta é a terceira zona e a última que se conecta à linha de chegada. Dallas estendeu a mão para um deserto dourado e disse indiferentemente, bem-vindo ao deserto da condenação. Fim do capítulo. Capítulo 426 Sendo vigiado pelos terráqueos. Félix não pôde deixar de rir ao ouvir isso, pois ele realmente acreditava que qualquer um que ousasse entrar no deserto com ele estava fadado à condenação. Puta que pariu, nos deu uma chance. Ele já tem mais habilidades do que nós. Não é um jogo totalmente perdido, tenho asas de Ikuris Bloodline, uma das feras mais rápidas do nível 3. Contanto que eu crie uma grande distância entre mim e o resto, não importaria muito se a terceira zona fosse benéfica para ele. Valkyria pensou, eu me chamei de Speedster por um motivo. Um homem de cabelo azul com um uniforme esportivo branco justo zombou ao ver a reação de Félix.
Ele entendeu que Félix estava pensando que o jogo já estava garantido, pois todos assistiram à batalha contra o Sr. Gama e viram como ele conseguia se movimentar livremente na areia. Eles não sabiam que habilidade era essa, mas era evidente que seria um grande impulso de movimento para Félix na zona deserta. Dito isto, o Speedster não se sentiu ameaçado por Félix, pois sabia que deixaria todos comendo poeira no momento em que o jogo começasse. Quando Félix chegar ao deserto, ele já terá alcançado a linha de chegada. Tenha cuidado com o deserto, pois haveria tempestades de areia recorrentes vindo de todas as direções possíveis. Dallas mencionou calmamente, além disso, haveria feras debaixo da areia, como vermes da areia, escorpiões, etc. Saiba que todas as feras do jogo estarão no nível 3. Oh, uma última coisa, qualquer um que voe 10 metros acima do deserto enfrentaria uma retaliação muito pior das feras do que aquelas no solo. Os jogadores não gostaram do som disso, mas já estavam acostumados a enfrentar desafios como os de todos os jogos. Deve ser isso. Dallas olhou para sua pulseira e disse, por favor, faça suas perguntas. Os jogadores rapidamente levantaram as mãos e Dallas escolheu uma delas aleatoriamente. As feras podem entrar nos espelhos de teletransporte. Sim, os jogadores respiraram fundo de pavor ao ouvir isso. A maioria deles planejava confiar nesses espelhos de teletransporte para escapar para o telhado, caso fossem perseguidos por feras. Mas parecia que isso era apenas uma ilusão. Próximo. Posso saber quando esses desastres ocorrerão e quanto tempo durarão? Eu não sei. Próximo. O tsunami vai nos esmagar contra o portão da cidade se formos pegos nele. Não. Dallas esclareceu. Esta é uma maratona de obstáculos, não uma armadilha mortal. Todos esses desastres são programados para impedir seu progresso, antes de mais nada, e não para matá-lo. Portanto, o tsunami simplesmente o levará de volta à costa e desaparecerá. Os jogadores suspiraram de alívio ao ouvir isso. Embora ninguém quisesse ser pego por um tsunami, já que ser levado para a costa significava simplesmente que o jogo acabaria. Ao ver que apenas 2 jogadores ainda estavam com as mãos levantadas, Dallas perguntou, sua dúvida é sobre os títulos. Os 2 jogadores acenaram com a cabeça enquanto abaixavam as mãos. Dallas ajeitou sua gravata borboleta preta e disse, para o título único, você precisará emergir primeiro em todas as 3 zonas. O título se chama sempre primeiro. Droga, isso parece terrível. Félix comentou sem palavras. Ele não foi o único com a mesma opinião, pois nenhum jogador pareceu comovido com a nomeação. Aqueles que conheciam Dallas sabiam que seus títulos únicos tinham nomes horríveis que não fariam ninguém almejá-los. Dallas não se importou com a reação deles enquanto continuava, quanto ao título de MVP, você precisa vencer a maratona depois de dar a todos meia hora de vantagem. Sim, isso não está acontecendo. Félix, que estava pensando em buscar o título de MVP, removeu esse pensamento imediatamente após ouvir o requisito. 30 minutos? Félix sabia que 10 minutos já era demais. Com base na observação que fez nos últimos 5 dias, ele entendeu que havia 4 jogadores capazes de vencê-lo em velocidade. Ele não tinha intenção de dar-lhes 30 minutos de vantagem. Isso deveria ser tudo. Dallas estalou o dedo e disse uma última vez, vamos nos encontrar na pista e boa sorte a todos os participantes. Quando Félix olhou para ele, percebeu que havia recebido um olhar casual antes do corpo de Dallas se desintegrar. Eu deveria estar esperando uma tentativa de entrevista. Félix pensou, eu deveria aproveitar isso e falar um pouco de besteira. Olhe para ele sorrindo sem se importar. Eu só quero dar um tapa nele. Um homem de ombros largos com uma espessa barba laranja disse em tom reprimido perto de 2 jogadores. Eu não sei sobre vocês, mas estou planejando atacá-lo com uma salva elementar no momento em que ele entrar no portão da cidade. Um homem com penteado com rabo de cavalo e uma túnica cinza solta disse com um sorriso astuto. Você também? Outro jogador perto dele disse em voz alta, eu também estou indo em frente. Um filho da puta egoísta como ele merece ser cortado em vários pedaços.
Achei que era o único com a ideia. Eu farei isso também. Um jogador após o outro continuava clamando em voz alta sobre atacar Félix no portão da cidade, tornando impossível para Félix não ouvir sobre isso. No final, Félix ficou sem palavras ao descobrir que todos os 64 jogadores do jogo haviam se juntado ao rebuliço para emboscá-lo. Suspiro, vocês deveriam ter falado um pouco mais suavemente. Valkyrie Scry balançou a cabeça em desaprovação e disse enquanto apontava o dedo fino para Félix, agora que você o assustou, duvido que ele ousasse sair de sua estação no início. É verdade, não consideramos isso. Tanto faz, ainda vou acampar em sua estação por 5 minutos. Eu vou fazer o mesmo. Tal como antes, os jogadores acabaram por decidir por unanimidade esperar 5 minutos antes da estação de Félix. Todos pareciam sérios em respeitar essa decisão, mas Félix foi capaz de perceber sutis indícios de ridículo e pavor quando o viram de relance. Seus olhos talvez não lhe permitissem ver nada além da verdade, mas ele ainda conseguia identificar essas dicas sutis com sua visão aprimorada. Ao ligar alguns pontos, Félix percebeu o que aqueles palhaços estavam tentando fazer ao jogar essa charada na frente dele. Eles estão tentando me assustar para que eu fique no meu posto para que eu não me encontre com eles durante a largada. Félix sorriu. Eles estão com medo de me matar e também de serem mortos por mim, já que devem entender que é impossível para eles vencerem sozinhos. Isso fez Félix concluir que ninguém iria acampá-lo. Honestamente, nem importava muito para ele se eles realmente o acamparam ou não, já que ele havia criado uma contramedida para a situação durante os últimos 5 dias. Consequentemente, ele simplesmente continuou aproveitando o show de palhaços que eles estavam colocando na frente dele, acenado com a cabeça em aprovação. Os jogadores ficaram estranhos com o comportamento dele, mas ignoraram e começaram a falar sobre a criação de alianças entre eles sem se preocupar em abordar Félix. Em pouco tempo, a hora de fazer amigos terminou e os jogadores começaram a ser teletransportados para fora do salão, um por um. Espero que meus fãs não tenham desistido de mim. Félix desejou enquanto fechava os olhos. Asterisco asterisco. Na sede da equipe Terráquea, no espaço aberto do Drop. Uma grande tela holográfica foi colocada na frente de centenas de cadeiras que estavam lotadas até o limite com os membros da equipe e funcionários do Drop. Alguns até estavam sentados nas plataformas flutuantes devido à falta de espaço. Alguns conversavam em voz alta e outros apenas olhavam para o estádio barulhento, sem se incomodarem com a conversa dos colegas, já que o barulho do riacho encobria tudo. Speedster, você ganhou esse bebê. Senhorio, seu feio, conte-nos o método. Senhorio, eu te amo. Valkyrie, ganhe isso para mim. Aplausos e gritos ressoavam no Drop, fazendo Olivia e o resto se sentirem como se estivessem sentados no estádio. Bem, o sentimento era apenas um sentimento e, honestamente, assistir à transmissão nunca seria a mesma coisa que assistir ao jogo ao vivo. Infelizmente, foi impossível para Olivia e os demais garantirem seus ingressos, pois eles se esgotaram no segundo que Félix apareceu na lista de participantes do jogo. Bilhões de pessoas competiram por esses ingressos, mas apenas 40 milhões conseguiram garantir um lugar no estádio. Houve quem aproveitasse a oportunidade para vender o seu bilhete por 10 vezes o preço, obtendo muito lucro apenas por ter sorte. Pena que nem uma única alma na Terra conseguiu ter sorte com um ingresso. Se Félix não esquecesse que foi exposto, ele teria dado alguns ingressos para seu avô e Olivia, já que os jogadores tinham um pouco de privilégio. Pena que já era tarde demais e agora Olivia, a equipe Terráquea, seu avô e até mesmo o conselho só podiam assistir à transmissão ao vivo. Uau uau, eles estão se teletransportando, Olivia disse animada enquanto olhava aqui e ali, querendo localizar Félix entre os jogadores. Logo, ela o viu sozinho no meio dos jogadores como se estivesse com coronavírus e estivesse se isolando. No entanto, ninguém se importou com isso, pois a visão dele vestindo shorts pretos e uma camiseta branca os deixou pasmos. Se Félix usasse óculos escuros e chapéu, sem dúvida seria considerado de férias em vez de um jogo mortal.
Sua atitude casual ao acenar com a cabeça para os espectadores não melhorou nada. Fim do capítulo. Capítulo 427. A zona da cidade bestial. Que porra ele está vestindo? George disse sem palavras. O que aconteceu com o moletom e a calça de moletom? Acho que ele fica melhor assim. Sofia disse, rindo. Não é. SHSHS, o MC vai entrevistá-lo. A conversa deles foi interrompida depois que Dallas pulou no chão e foi direto para Félix, que estava recebendo um amor duro dos telespectadores enquanto eles o xingavam à torto e à direito. Quando Dallas chegou ao seu lado, ele ficou surpreso ao ver que não tinha a maldita etiqueta, sem entrevistas, no topo de sua cabeça. Ele honestamente estava apenas tentando a sorte, pois imaginou que talvez desde que Félix fosse exposto, ele não rejeitaria mais entrevistas. Sortudo. Ele sorriu levemente e pegou seu microfone. Ele se colocou na frente de Félix e perguntou rapidamente, temendo que Félix mudasse de ideia, Senhorio, você tem algo a dizer aos nossos queridos telespectadores? Ele não trouxe o assunto, mas indiretamente perguntou a Félix sobre isso. Não, Félix disse sem rodeios, irritando os espectadores imediatamente quando eles começaram outra rodada de vaias que quase ensurdeceu Olivia e o resto. Despreocupado, Félix coçou a bochecha e disse, mas para aquelas moscas que ficam me irritando por entregar um método para obter linhagens míticas, todos vocês podem simplesmente se irritar, pois elas não pertencem a mim. Eles não são seus? Dallas exclamou em choque, assim como o resto dos jogadores próximos e os telespectadores. Não, agora pare de me incomodar. Félix disse enquanto acenava com a mão com desdém. Quando Dallas tentou falar, percebeu que não conseguia. Sabendo o porquê, ele olhou para cima da cabeça de Félix e suspirou desanimado antes de sair. Dallas escolheu outro jogador para entrevistá-lo, mas os telespectadores não estavam interessados nisso, pois ainda estavam discutindo a proclamação de Félix. Especialmente os telespectadores VIP. Bem, era de se esperar. Com base em sua origem humilde, é realmente impossível para ele obter pelo menos uma linhagem mítica, nem sequer mencione duas delas. Killa disse calmamente enquanto se sentava com outro homem de outro mundo. Ele parecia ter quase 30 anos, mas como estava sentado em igualdade de condições com Killa, o chefe da equipe de batedores no reino de Alexander, ele também devia ter um status mais elevado. Na verdade, ele tem um provedor ou alguém que o apoia. Se não fosse assim, essas três superpotências não teriam se aliado àquele pequeno planeta azul. O homem disse com um tom suave. É possível que essas três superpotências sejam realmente os provedores, mas, novamente, duvido que eles teriam exposto a existência de linhagens míticas tão cedo se fossem eles. É verdade, se fôssemos nós, teríamos armado nosso povo até os dentes até que a informação fosse exposta. Killa disse, isso significa que o histórico por trás do Landlord não deve estar ligado a nenhum reino ou império. Eles são livres para agarrá-los e devemos ser os primeiros a controlá-los. O homem disse, eu não poderia concordar mais. Killa perguntou, diga-me, general, quando suas frotas chegarão à terra? Nos próximos 3 dias. O general sorriu, seremos os primeiros a chegar e isso nos daria a vantagem de nos posicionarmos melhor que os retardatários. Isto me lembra. O general perguntou, você falou com a principal potência daquele planeta azul? Sim, Killa suspirou, não importa o que eu disse ou ofereci, eles se recusaram a nos dar permissão para entrar ou até mesmo alguns cidadãos terráqueos para alguns de nossos linhadores de sangue. Parece que ser aliado dessas três superpotências lhes deu coragem para recusar. O general zombou, tanto faz, entraremos ilegalmente e veremos o que podemos fazer a partir daí. Killa acenou com a cabeça e parou de falar imediatamente, concentrando-se em Félix, que estava agachado no chão com uma expressão entediada. Felizmente, o segmento da entrevista durou apenas 30 minutos. Ao final, Dallas voltou à mesa de comentários e estalou o dedo, mandando todos os jogadores para fora do estádio.
Quando abriram os olhos, encontraram-se entre duas paredes translúcidas de 2 metros de largura e que se estendiam por meio quilômetro. Félix olhou ao seu redor e percebeu que ele estava colocado perto de 2 jogadores que o encaravam com olhares hostis. Asna, quais são seus nomes e habilidades mais fortes? Félix perguntou à Wikipédia em sua mente. O HMM, o da esquerda se chama Frost Gauntlet. Ele é conhecido por sua habilidade de congelar superfícies emitindo ar gelado com suas mãos. O outro à esquerda é chamado Watermaker. Ele poderia criar um tsunami de tamanho médio. Asna informou enquanto bebia uma lata de Coca-Cola sozinha. Ela estava deitada de lado em um sofá enquanto sentados atrás dela estavam Jormungand e Lady Esfinge, que pareciam estar discutindo um assunto bastante importante com base em suas expressões solenes. Tudo bem, obrigado. Depois que Félix foi informado de suas habilidades, ele as manteve em mente e se concentrou no farol de início em frente ao portão da cidade bestial. Essa foi a única coisa que ele pôde fazer ao perceber que era impossível mover as pernas. Ele não se incomodou ou se preocupou com isso, pois sabia que todos os jogadores estavam congelados como ele, então ninguém começaria antes dos demais. 10, 9, 8, 3, 2, 1, comece. Bum! Após o som de um tiro, Félix sentiu que a rigidez nas pernas havia desaparecido. No entanto, em vez de correr como o resto dos jogadores, ele simplesmente colocou a mão no peito e gritou mentalmente: cópia de areia perfeita. Que diabos? Os jogadores exclamaram em choque no momento em que olharam para trás e viram que novas versões de Félix estavam emergindo de sua palma e ficando ao lado dele. Alguns segundos depois, havia mais de 20 versões de Félix penduradas no caminho estreito, tornando impossível discernir o verdadeiro Félix. Ele está tentando confundir os jogadores. Dallas comentou enquanto ampliava as versões de Félix, que tinha acabado de começar a correr ao lado de uma cópia. Ele foi deixado para trás, agachado no chão enquanto coçava a bochecha de tédio, parecendo a imagem exata de Félix de antes. Isso é Félix ou apenas uma cópia? Olivia perguntou confusa. Infelizmente, ninguém respondeu porque eles estavam igualmente confusos. Felizmente, Dallas foi inteligente o suficiente para destacar o verdadeiro Félix colocando uma seta vermelha acima de sua cabeça. Ele está correndo com a matilha. Leobrid disse enquanto apontava para Félix que estava no meio de suas cópias. Ao ver sua expressão exatamente igual à da maioria das cópias, George e os demais sabiam que sem a seta vermelha, nunca poderiam tê-lo visto. Os jogadores que acabaram de entrar no portão da cidade eliminaram qualquer pensamento que tivessem sobre bombardear Félix com uma salva elementar, pois sabiam que seria uma completa perda de tempo. Félix poderia literalmente enviar cópias uma por uma através do estrangulamento, forçando-os a atacar suas cópias e escapar pela fumaça. A essa altura, ele poderia facilmente dividir suas cópias e fazê-las percorrer os prédios e becos, confundindo-as ainda mais. Zaizizizis, Huoshi Huoshi. No entanto, o que os fez desistir completamente do plano foi a visão de 4 linhagens passando rapidamente pelo portão, deixando todos para trás. Um deles apareceu como um raio, indo tão rápido que seu corpo mal era perceptível. Mais 2 dependiam de suas asas e o último estava montado em uma chita prateada e lisa. Speedster, Valkyrie Scry, The Summoner e Dreams Nocturne estão fazendo o possível para se distanciar o máximo possível do grupo. Dallas comentou. Silverblade, Pés dos Imortais, Toboágua. Os jogadores não gostaram muito disso. Assim, eles ativaram suas habilidades passivas ou ativas e os perseguiram ferozmente, sem se preocupar mais com a posição de Félix. 40 bilhões de SC estavam em jogo. Uau! Huoshi. Alguns segundos depois, Félix e o resto de suas cópias finalmente entraram no portão da cidade. Ao ver que não havia ninguém para recebê-lo, Félix sorriu um pouco e ligou sua visão infravermelha ao limite, dando-lhe informações sobre tudo num raio de 2 quilômetros. 4 na frente e o resto está em um bando. Parece que ninguém está lutando até agora. Félix ignorou os jogadores e se concentrou nas auras vermelhas não humanoides da cidade.
Ele chegou a dizer que a cidade estava infestada de feras, pois conseguiu avistar pelo menos centenas em apenas 2 quilômetros, enquanto o comprimento da cidade era de pelo menos 30 quilômetros, do farol inicial ao farol final. Despreocupado por estar no último posto, Félix sorriu levemente enquanto corria em direção a um arranha-céu metálico brilhante. Seu alvo, uma fera magra de 4 patas que parecia ter 4 metros de tamanho. Onde o senhorio está indo? Dallas perguntou com uma expressão perplexa depois de mudar a câmera dos pioneiros para Félix. O que aquele malandro está fazendo agora? Robert se perguntou como os outros enquanto estava sentado com os mais velhos. Ninguém parecia saber os motivos de Félix, já que o arranha-céu estava um pouco fora do caminho. Nesta maratona, tudo o que não levasse ao farol de chegada estava fora do caminho. Em pouco tempo, Félix finalmente alcançou a entrada aberta do arranha-céu, que levava a um saguão limpo e semi-escuro. No entanto, a escuridão não impediu a visão de Félix de ver a fera de 4 patas sentada atrás da mesa da recepcionista. Parece que as feras foram adormecidas nos primeiros minutos para dar aos jogadores a chance de se adaptarem ao ambiente da cidade. Félix raciocinou enquanto se aproximava abertamente da fera, sem tentar esconder sua presença ou minimizar o som de seus passos. Ele entendeu que se aproximar furtivamente de feras de nível 3 era quase impossível sem usar habilidades, já que seus sentidos eram aguçados ao máximo durante o sono. Uau! Como Félix pensou, no instante em que seu pé tocou o território da fera, ela soltou um rugido furioso enquanto se levantava sobre as patas. Imediatamente depois que a fera apareceu na luz, Félix exclamou em voz alta, "Que bela montaria!" Fim do capítulo. Capítulo 428 Gestão de energia é tudo. Montar. Robert vomitou seu chá em Albert enquanto olhava em choque para a fera parecida com um lobo de 4 metros que tinha pelo prateado, olhos vermelhos terríveis e saliva escorrendo por sua boca feroz. O lobo do luar. Uma fera épica de nível 3. Dallas perguntou o que se passava na mente de todos. O Landlord está tentando matá-lo e copiá-lo. Como era impossível montar feras sem habilidades relacionadas à domesticação ou algo parecido, Dallas concluiu facilmente que Félix queria matá-lo e depois montar sua cópia de areia. Félix não os deixou pensando por muito tempo se ele iria fazer isso ou não, enquanto ele rapidamente correu em direção ao lobo do luar enquanto tinha uma bomba amarelo mostarda na mão. O lobo do luar não esperou pela chegada de Félix quando se abaixou e atacou-o com as mandíbulas abertas, pronto para arrancar sua cabeça com uma mordida. Uau! Félix inclinou-se para o lado instantaneamente enquanto empurrava sua bomba com sua energia mental para a boca aberta da fera. Puff! A bomba explodiu simultaneamente à esquiva bem-sucedida de Félix, quando ele emergiu de trás do lobo do luar ileso. Enquanto isso, o lobo acabou inalando o incentivo, ficando rígido em seu lugar. Félix sabia que os efeitos não durariam nem 2 segundos, já que a resistência ao veneno da fera era demais para a potência de seu veneno básico. Por isso, ele pulou em suas costas e aumentou ambas as mãos ao mesmo tempo com manipulação de tamanho, depois quebrou o pescoço do lobo de uma maneira brutal. Antes que o corpo pudesse se transformar em partículas de luz, Félix já havia ativado sua cópia perfeita. Ele simplesmente estendeu a palma da mão em um local vazio e a areia começou a se transformar no mesmo lobo prateado de 4 metros. Como Félix fez o possível para matar a fera sem arruinar seu corpo, a versão copiada apareceu sem nenhum arranhão. Porém, sua cabeça estava um pouco bamba desde que Félix havia quebrado seu pescoço antes. Pena que não havia outro método para matá-lo sem desperdiçar seu precioso tempo no processo. No momento em que a fera original se quebrou em partículas leves, Félix já estava montando a versão copiada enquanto puxava o pelo do pescoço para deixar a cabeça sempre voltada para frente. O senhorio garantiu uma montaria para si. Dallas exclamou, "Isso vai economizar muita energia e resistência nesta maratona." Ele não estava mentindo nem um pouco, já que era impossível para os jogadores correrem do início ao fim quando a distância era de 100 quilômetros.
Isso sem falar nos obstáculos e nas interferências do jogador. Portanto, a decisão de Félix foi a mais inteligente nesta situação. Ir. Uau! Respondendo à sua ordem, o lobo saiu correndo da entrada do arranha-céu e começou a acelerar na rua vazia e aberta. Com suas longas 4 pernas, sua velocidade era inatingível pelo resto dos jogadores que corriam em pé sem qualquer habilidade. Espere um segundo. Os olhos de Dallas se arregalaram de choque depois de lembrar de algo vital. Ele aproximou o microfone dos lábios e perguntou em voz alta: as cópias do Landlord alguma vez cansam? Os espectadores que assistiram ao quarto jogo de Félix ficaram sem palavras ao lembrar como as cópias de Félix pescavam constantemente, sem nenhum sinal de exaustão. Embora isso fosse apenas pescar e correr, eles ainda acreditavam que as cópias de Félix poderiam nunca se cansar, já que eram originalmente golems. Os golems ficam cansados? Não. Essa conclusão gerou uma onda de exclamações no estádio e no bate-papo do stream, enquanto os inimigos continuavam alegando que Félix estava trapaceando no jogo, enquanto os torcedores restantes de Félix adoravam. Hahaha, ele vai alcançá-los rapidamente e até superá-los. O senhor Rodrigues bateu palmas entusiasmado, sem se importar em estar na presença dos líderes mundiais que estavam sentados no salão de assembleias. Alguns deles pareciam encantados com o desempenho de Félix, enquanto outros pareciam um pouco sombrios. Deus sabe por que eles estavam se sentindo assim, já que já estava decidido que Félix e seus entes próximos receberiam proteção presidencial. No momento em que decidiram apoiar Félix, foi natural que fizessem tudo para fazê-lo. O Landlord está prestes a alcançar os jogadores mais lentos da corrida. A voz de Dallas ressoou no corredor, chamando a atenção de todos para o riacho. Na verdade, podia-se ver que o Lobo do Luar estava cada vez mais perto de 4 jogadores que corriam a pé. Alguns deles foram transformados enquanto outros não usavam nada, fazendo os espectadores duvidarem se eles tinham uma única habilidade para ajudá-los a correr. Tude. Ao ouvir passos altos nas costas, os 4 jogadores se viraram todos de uma vez e ficaram horrorizados ao ver Félix sorrindo em cima do Lobo do Luar. Foda-se! Um jogador não hesitou em virar à esquerda e fugir em uma direção diferente, sem intenção de bloquear o caminho de Félix ou de estar perto dele. Os demais jogadores se atrasaram um segundo, mas também se separaram e passaram por prédios ou becos, deixando a rua toda para Félix. TSK. Félix estalou a língua em irritação, pois planejava eliminar 1 ou 2 para ganhar pontos, não dando a mínima se seu avô ou Olivia estivessem olhando para ele. Se eles não gostassem de vê-lo matar por pontos, então era melhor para eles não assistirem, já que Félix não iria agir com misericórdia nem mesmo nos jogos individuais. Roar. SKREE. Ban. Félix foi forçado a olhar para trás ao ouvir o som de uma batalha em andamento. Oh meu Deus, as feras acordaram! Félix exclamou ao avistar 3 feras perseguindo um dos jogadores que entrou no prédio antes. Devido à visão infravermelha de Félix, ele conseguiu ver que as feras não acordaram por causa do jogador, já que todas as auras não humanoides da área estavam se movendo rapidamente em direção às ruas. É hora dos jogadores enfrentarem o primeiro obstáculo. Dallas gritou enquanto diminuía o zoom da câmera na cidade e mostrava aos espectadores uma visão que causava arrepios na espinha. As feras estavam nos telhados, nos esgotos e em cada maldito andar do prédio. A cidade estava infestada de feras e eles finalmente acordaram para matar os jogadores que invadiram seu território. A 2 quilômetros de distância de Félix, os 4 Bloodliners mais rápidos do jogo foram forçados a diminuir a velocidade, pois cada um deles acabou encontrando 2 ou 3 feras em seu caminho. Uau! Estilhaçar! Puta que pariu, eles estão vindo de todos os lugares. Dreams Nocturne amaldiçoou enquanto mergulhava, tentando o seu melhor para escapar de 2 feras que pularam pela janela de vidro do prédio sem se importar com seus corpos. Tude. No momento em que atingiram o chão, as feras saltaram de volta e perseguiram-no, embora ele estivesse claramente voando. Eles pareciam implacáveis para pegá-lo.
Graças a Deus ele estava no ar, ao contrário da maioria dos jogadores, que estavam vivenciando a mesma experiência de merda. Todo mundo estava sendo perseguido ou lutando por sua vida. As pequenas alianças foram úteis nesta situação, pois lutar em grupos tornou mais fácil evitar ser cercado pelas feras. O ritmo da maratona diminuiu um pouco. Dallas se perguntou enquanto trocava a câmera de um jogador para outro: quem vai acabar vacilando diante das feras? Enquanto isso, Félix não estava no pior cenário possível, já que o Lobo do Luar o estava ajudando muito com o movimento enquanto ele se concentrava nas feras que o perseguiam e nas que estavam à sua frente. Puff puff, SKRRI. As feras continuaram caindo no chão enquanto choravam de dor após serem atingidas por bombas verde escuro, uma nova variação que Félix havia criado. Seus corpos foram corroídos enquanto estavam paralisados. Somando-se à mistura estavam 3 incentivos que afetavam a mente para tornar impossível para qualquer um utilizar suas habilidades. Ele chamou isso de variação venenosa. Como foi criado pela fusão de 5 incentivos, consumia mais energia do que o normal. É por isso que Félix o usou apenas contra feras que potencialmente morreriam após serem atingidas por ele. Quanto ao resto, ele simplesmente os atingiu com uma bomba paralisante e passou por eles. Maior que parabéns, você ganhou 200 GP depois de matar um Krakoa Koala incomum. Menor que, maior que parabéns, você ganhou 200 GP depois de matar um verme Nightwalker incomum. Menor que, notificações continuavam aparecendo na frente de Félix, fazendo-o perceber que suas bombas venenosas estavam não só capazes de matar imediatamente feras raras de nível 3. Por mais que isso o entristecesse, Félix decidiu parar de utilizá-lo, pois não valia a pena e era inteligente desperdiçar sua energia por uma quantidade tão pequena de pontos. Nesta maratona a energia foi tudo. O senhorio ainda está forte em meio às ruas caóticas. Dallas comentou. No entanto, seu ritmo ainda não é bom o suficiente para emergir fora da cidade como um dos líderes. Assim como Dallas mencionou, Speedster e os outros 3 foram retardados, mas sua velocidade ainda era melhor que a do Moonlight Wolf, já que as cópias de Félix não conseguiam copiar mais do que 20% de sua força. A velocidade fazia parte da força, o que significava que, a menos que os 4 tivessem se atrasado imensamente, não havia como Félix acompanhar seu ritmo enquanto ainda estava na zona da cidade. Quanto à zona marítima, esse era outro assunto completamente diferente. Rainha, qual é a minha posição? Félix perguntou enquanto jogava mais 2 bombas paralisantes, abrindo caminho para seu lobo. Você está atualmente na 49ª posição. A rainha respondeu. Distância até o farol de terminação da cidade? 25,4 quilômetros. Félix franziu as sobrancelhas e pensou: estou indo muito devagar. Eu poderia economizar energia e resistência assim, mas isso simplesmente me manteria na maratona, mas não a venceria. Félix olhou para os edifícios ao seu redor e levou sua visão infravermelha ao limite. Depois de avistar uma aura vermelha circular que claramente não pertencia a nenhuma forma de vida, Félix acenou levemente com a cabeça e pensou: é hora de pegar um atalho. Fim do capítulo. Capítulo 429 O ataque dos terremotos. Félix ordenou que o Lobo do Luar mudasse de direção e se dirigisse para aquele prédio. No caminho, ele foi emboscado por 2 ratos dourados gigantes vindos dos esgotos. Mas Félix lidou com eles facilmente, pois já os viu se aproximando dele. Com sua visão básica, era quase impossível emboscá-lo, já que nada físico poderia passar por seus olhos. Uau! Moonlight Wolf pulou na parede e impulsionou-se em direção ao beco para não afetar sua aceleração girando normalmente. No momento em que entraram no beco, o prédio com o círculo de teletransporte apareceu no final dele. Aí está! Félix ordenou, vá! O luar correu pelo beco estreito e emergiu em segurança para o outro lado. Puff puff! Félix jogou 2 bombas azuis à sua direita e saiu no momento em que saiu do beco.
Os telespectadores ficaram chocados ao ver que suas bombas acabaram se conectando com duas cobras invisíveis com escamas verdes penduradas em postes de luz. Como ele é capaz de vê-los? Dallas exclamou abruptamente, ele ainda tem visão infravermelha. Esta pergunta gerou uma nova onda de exclamações no estádio, pois ninguém esperava que Félix ainda escondesse mais habilidades do que as que já havia demonstrado. Isso é uma loucura. O que diabos há de errado com sua linhagem? Alguém já o encontre e extraia as informações dele. Mal posso esperar para colocar minhas mãos em uma linhagem mítica também. Todos os linhadores de sangue, sem exceção, pensavam o mesmo, embora a maioria deles não pudesse sequer pagar por linhagens lendárias. Félix não se importava em esconder suas habilidades de visão, já que continuaria confiando nelas e era quase impossível esconder o fato de que ele as possui. Uau! Não encontrando obstruções, o lobo do luar disparou através do círculo de teletransporte e emergiu no telhado do edifício. O que Félix escolheu tinha 10 andares de altura, assim como o resto dos edifícios conectados a ele. A melhor parte, eles estavam indo quase direto para o farol, pois havia algumas ruas que separavam os prédios. Mas Félix não estava nem um pouco preocupado com isso, pois rapidamente ordenou que seu lobo acelerasse para frente. Puff puff. Félix continuou ajudando seu lobo jogando bombas de ácido nas roupas que estavam penduradas no telhado para secar como se o prédio estivesse povoado. Naturalmente, às vezes eles são atacados por feras que permaneceram nos telhados. Mas a jornada ainda era muito mais tranquila do que correr pelas ruas, pois eles sempre tinham que mudar de direção para contornar prédios que bloqueavam seu caminho. Mas agora que eles estavam em cima deles, era um caminho direto para o farol. Quando Félix levou sua visão infravermelha ao limite, ele conseguiu perceber através das caóticas auras vermelhas, que havia mais jogadores nas ruas do que aqueles no telhado. Isso fazia muito sentido, já que esses círculos de teletransporte não estavam em todos os edifícios, mas apenas em alguns. Se alguém não tivesse habilidade ou sorte, poderia esquecer de pisar nos telhados. O senhorio saltou para a 25ª posição. Dallas comentou enquanto mostrava a classificação atual do jogo na tela grande. 1. O Speedster. 2. Dreams Nocturne. 3. Valkyrie's Cry. 4. Bladetower. 5. Shadowhound. 25. Proprietário não remunerado. 26. Daredevil's Life. Considerando que a capacidade de velocidade de movimento do Landlord depende fortemente da areia, ele está fazendo um excelente trabalho. Dallas elogiou em voz alta, sem se importar com as vaias que recebeu por apoiar Félix. Ele honestamente não dava a mínima para o que os outros pensavam de Félix, pois ele estava simplesmente fazendo seu trabalho como MC, juiz e comentando de forma imparcial. É por isso que toda vez que Félix subia 3 posições, ele fazia questão de virar a câmera para ele e comentar sua subida. Quando se passaram 3 minutos, Félix já havia alcançado o 11º posto. No entanto, ele ainda precisava atravessar metade da cidade. Foi aqui que o Moonlight Wolf brilhou mais do que o resto, já que a maioria dos jogadores que Félix havia superado decidiram diminuir o ritmo quando a exaustão começou a atingi-los. Adicionando o fato de que as feras estavam obstruindo seus caminhos e Félix poderia realmente emergir fora da cidade como parte do top 5. Infelizmente, justamente quando as coisas estavam ficando mais tranquilas para Félix, o jogo decidiu que era o momento perfeito para introduzir o segundo obstáculo da zona da cidade bestial. Rumo. Pequenos tremores começaram a se espalhar pela cidade, sacudindo objetos menores, como seixos, cacos de vidro, etc. Devido à atmosfera caótica e barulhenta da cidade, muitos jogadores não sentiram ou se preocuparam em lidar com esses tremores, pois eles poderiam ter sido facilmente causados por uma grande fera andando ou pelas batalhas em andamento. Como Félix estava viajando pelos telhados, esses tremores não o atingiram. Por isso, ele simplesmente continuou guiando o lobo do luar em direção à borda de um prédio que dava para uma rua larga, separando-os do próximo prédio.
Pelo que parece, era quase impossível para o lobo saltar toda aquela distância, ao contrário das vezes anteriores. Acelerar, Félix ordenou enquanto estreitava os olhos. O luar ouviu obedientemente e acelerou ainda mais, curvando-se ligeiramente para baixo. Quando chegou à borda, não hesitou em pular no ar. Ele não vai conseguir. A líder Emma e o resto dos fãs leais de Félix souberam instantaneamente que o lobo e Félix acabariam caindo na rua lotada de feras, esperando por uma presa para se alimentar. Quando Dallas mudou o foco da câmera para Félix, a tela mostrou aquela cena. Olivia, Robert e o resto dos espectadores terráqueos respiraram fundo com a visão. No entanto, antes que pudessem se preocupar com Félix, seus olhos se abriram amplamente em estupor ao ver a areia azul emergindo das palmas de Félix e envolvendo o lobo do luar. O que diabos ele está fazendo? Todos os espectadores normais questionavam sua decisão, pois não sabiam se adicionar mais peso era a coisa mais inteligente a fazer em sua situação. Porém, a cena de descida que eles esperavam não aconteceu. Em vez disso, o lobo do luar continuou voando em seu caminho como se a gravidade não estivesse funcionando com ele. Gravitacional. Areia antigravitacional. O chefe Maganda gritou em estado de choque, assustando Zozia e o resto da aliança anti-realeza que estava assistindo ao jogo ao vivo na sala VIP. O chefe Maganda foi o mais rápido a saber que a areia atribuída a Félix tinha usado desde que tinha feito algumas pesquisas sobre a areia azul quando o seu amigo a trouxe para ele da sua exploração espacial. Ele ainda se lembra de quando contou isso para sua filha Alicia durante o quarto jogo de Félix. Ele explicou a ela que a areia azul tinha um atributo antigravitacional, fazendo-a flutuar no ar por um tempo antes de cair. No entanto, nem em seu sonho mais louco ele esperaria que Félix ainda lhes mostrasse outra areia atribuída. Quantos ele tem? Ele se perguntou em voz alta em agitação. Zozia e o resto chegaram um pouco atrasados, mas também perceberam o método engenhoso de Félix de desafiar a gravidade para chegar ao outro prédio. Ele alcançou-o com segurança, pois só precisava desativar o bombeamento de seu domínio de areia bem no topo do prédio. No momento em que a areia azul desapareceu, Félix e seu lobo caíram no telhado. Felizmente, o lobo não se machucou no processo, já que a distância não era tão grande. Porém, os dois acabaram rolando no telhado devido ao impulso. Baque! Eles acabaram colidindo na outra borda. Félix rapidamente pulou de volta e deu um tapinha no lobo do luar, levante-se. Não temos tempo para descansar. Rumble Rumble. Antes que Félix pudesse terminar a frase, todo o prédio tremeu como se tivesse sido atingido por uma marreta gigante. O equilíbrio de Félix foi afetado, fazendo-o cair de joelhos. Merda, o terremoto está aqui. Félix praguejou enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Infelizmente, isso era quase impossível, pois o prédio balançava para a esquerda e para a direita, transmitindo vibrações para o telhado que forçavam Félix a permanecer sentado enquanto se agarrava à borda. Quando ele espiou o resto da cidade, ficou horrorizado ao ver que todos os prédios estavam tremendo. Até os arranha-céus. Quanto às ruas, fissuras já começaram a surgir no asfalto antes de se espalharem pelas paredes dos prédios. Rugidos, iskre, keki. Uma sinfonia de ruídos bestiais aterrorizados continuou ecoando nas ruas enquanto as feras paravam de incomodar os jogadores e ouviam seus instintos de sobrevivência. Disse-lhes para irem o mais longe possível da cidade. Os jogadores que estavam sendo assediados por eles foram deixados em paz para escapar da cidade também ou pelo menos se esconder em um local seguro até o terremoto passar. Rumble Rumble. Infelizmente, ninguém mais se atreveu a ter esse pensamento depois do segundo terremoto. Foi mais brutal que o primeiro. Puta merda, precisamos deixar esta cidade antes de sermos enterrados vivos. Félix amaldiçoou enquanto se virava. Infelizmente, o lobo do luar não estava em lugar nenhum. Se Félix estivesse prestando atenção ou tivesse uma maneira de relembrar o que aconteceu durante o primeiro terremoto, ele teria notado que seu lobo havia sido destruído pelas vibrações repentinas. Afinal,
foi feito exclusivamente de areia e não importa o quão realista parecesse, ainda era areia que poderia ser afetada negativamente por contadores de areia. As vibrações foram uma delas, pois separam os grãos de areia uns dos outros. Este é realmente o pior momento para o Landlord perder sua montaria. Dallas se perguntou, como ele vai correr em direção ao farol de chegada antes que a cidade inteira acabe em escombros? Essa pergunta ressoou na mente de todos enquanto observavam Félix xingando de aborrecimento enquanto tentavam se levantar. Fim do capítulo. Capítulo 430. Finalmente em sua linha de visão. Infelizmente, antes de recuperar o equilíbrio, a parede em que ele estava encostado acabou se dividindo em duas metades, fazendo com que Félix caísse junto com os escombros do prédio a uma altura de 50 metros. Félix! Olivia gritou de medo com a visão. No entanto, antes que os outros pudessem compartilhar a mesma preocupação que ela, Félix emergiu dos escombros voando apenas com uma camiseta suja e cabelo bagunçado. No entanto, ninguém estava se concentrando nessas coisas, pois ficaram chocados ao vê-lo surfando em um caminho de areia azul no ar. Eles puderam ver que Félix estava bombeando areia azul na frente dele com a palma da mão estendida enquanto se abaixava sobre ela, parecendo um verdadeiro surfista. Ele continuou controlando seu caminho para evitar os prédios em colapso, desviando para a esquerda e para a direita enquanto socava outras pedras mirando em sua cabeça. Ele está realmente surfando na areia enquanto está no ar. Que porra é essa habilidade? Como ele está fazendo isso? Essa é outra habilidade? Caramba! Quantas ele tem? Enquanto os espectadores puxavam os cabelos em agitação e perplexidade com a visão alucinante, os pensamentos de Dallas estavam pulando rapidamente, tentando o seu melhor para descobrir o motivo e comentar a cena. Não demorou nem uma fração de segundo para conectar as habilidades de Félix usadas para criar aquela imagem. Ele não está usando uma nova habilidade, mas fundindo duas habilidades e uma areia atribuída. Ele comentou apaixonadamente. Se ele soubesse os nomes das habilidades, ele as teria usado. Mas sua conclusão estava correta, já que Félix estava atualmente contando com sua habilidade domínio do deserto e areia antigravitacional para criar um caminho no ar que continuaria flutuando por pelo menos uma hora. No entanto, a habilidade mais importante era na verdade seu passivo Sending Surfing, já que sem ele, Félix seria apenas capaz de correr e isso não era tão rápido quanto o que ele estava demonstrando aos telespectadores. Félix criou essa combinação em seu treinamento para esta maratona, pois buscava formas de aumentar sua velocidade em diferentes ambientes. Ele entendeu que não seria o mais rápido e teve que trabalhar muito para buscar o caminho da vitória. Essa técnica foi fruto dele. No entanto, tinha uma fraqueza fatal: consumo de energia. Félix poderia controlar a quantidade de areia que deseja emitir e de qual parte de seu corpo durante a ativação de seu domínio do deserto asterisco. Mas, a areia liberada sempre permaneceria no campo até que ele saísse do seu alcance ou desativasse sua habilidade pessoalmente. Félix não poderia fazer o último, pois cairia imediatamente no chão. É por isso que Félix não planejou usá-lo tão cedo, pois preferiu mantê-lo até a segunda zona. No entanto, o Moonlight Wolf fez um ótimo trabalho ao cruzar mais de 70% da distância da zona da cidade. Não restava muito e Félix poderia finalmente dar tudo de si em sua velocidade sem se preocupar com sua energia estragando. Estrondo. Estrondo. De novo, dê-nos um tempo. F***CK. Os SKYSCR, APERS estão sendo afetados pelo terceiro terremoto. Corre! Após o surgimento do terceiro terremoto, os gritos frustrados e desesperados dos jogadores ressoaram na cidade enquanto cada um deles usava sua melhor habilidade para escapar da cidade, sem se importar com o consumo de energia ou qualquer outra besteira. Especialmente quando viram que os arranha-céus estavam realmente tremendo enquanto longas rachaduras escorriam pelas paredes. Um momento depois, as janelas de vidro começaram a quebrar uma por uma, chovendo pedaços de vidro afiados sobre os jogadores e feras. Enquanto isso, Félix também estava tomando banho de cima,
pois não se preocupou em desviar daqueles cacos de vidro, já que a areia azul havia criado um guarda-chuva acima dele que o mantinha protegido. Ele simplesmente se concentrou nos prédios em colapso à sua frente, temendo ser enterrado embaixo de um deles. Se ao menos fosse possível voar centenas de metros no ar com a areia atribuída à antigravidade, Félix teria feito isso em um piscar de olhos. Infelizmente, sua areia azul é fortemente afetada quanto mais longe da Terra. Mesmo que não fosse por isso, Félix não poderia voar além de 10 metros devido às regras aplicadas neste jogo para mantê-lo justo para todos. Qual é o sentido de chamar uma maratona de obstáculos quando os jogadores com habilidades de voo poderiam simplesmente passar pelo percurso a centenas de metros de altura? Mais um jogador foi enterrado sob os escombros. Dallas balançou a cabeça enquanto destacava a morte horrível daquele jogador. A razão pela qual ele balançou a cabeça foi porque o jogador foi emboscado por outro jogador depois de ver que estava gravemente ferido. Isso mostrou que tudo e todos queriam chegar até você na cidade e que os jogadores não hesitariam em aproveitar o infortúnio mesmo nesta situação. Vamos ver como nossos pioneiros estão lidando com isso. Dallas mudou rapidamente a câmera para os 4 primeiros colocados e percebeu que 3 deles estavam a apenas 3 quilômetros de distância do farol, enquanto o quarto estava ficando para trás. Se ele tivesse que adivinhar, diria que sairiam da cidade em menos de 1 minuto. Quando mudou para Félix, viu que ainda faltavam 5 quilômetros entre ele e o farol. No entanto, com o seu novo método de corrida, a sua velocidade aumentou substancialmente e Dallas acreditou que Félix poderia cruzar essa distância em menos de 3 minutos. Isso significava que ele estava atrás dos líderes por apenas 2 minutos. A melhor parte é que sua reserva de energia ainda estava cheia, ao contrário dos pioneiros que já deviam ter perdido 30% se estivessem usando habilidades. Mesmo se estivessem usando mutações, ainda ficariam fisicamente cansados. Colidir, estilhaçar, que diabos, a cidade é feita de papel. Félix não pôde deixar de reclamar ao ver alguns arranha-céus se submeterem à natureza, caindo no chão. Alguns caíram na horizontal sem criar muita bagunça enquanto outros caíram para o lado, assustando muito os jogadores e feras que estavam em seu caminho. Felizmente, os jogadores foram rápidos o suficiente para sair da área de contato. Quando Félix se concentrou na frente dele e viu os arranha-céus tremendo bloqueando seu caminho, ele não pôde deixar de temer que um deles acabasse caindo agora ou depois que ele passasse por eles. A pior parte é que ele realmente não poderia contorná-los, pois isso o atrasaria imensamente e ele ainda poderia acabar perto de outro arranha-céu. Afinal, a cidade estava cheia deles, parecendo o centro de Nova York. Preciso passar por eles antes que desmoronem. Depois de tomar sua decisão, Félix se abaixou ainda mais para reduzir a resistência do vento. Ele também parou de atacar as pedras voadoras e coisas assim, deixando sua areia azul para cuidar delas. Assim como um guardião, a areia afastava todos os projéteis sem afetar a velocidade de Félix. O senhorio está acelerando em direção ao farol através de 3 arranha-céus. Dallas se aproximou de Félix, colocando-o junto com os 3 arranha-céus em um único quadro. Isso permitiu que os espectadores vissem de cima a saída segura de Félix de 2 arranha-céus. Olivia e o resto suspiraram de alívio com a visão e não puderam deixar de comemorar depois, pois perceberam que a viagem até o farol foi quase tranquila a partir daí. Devido à jogada corajosa do Landlord, ele conseguiu garantir o 6º R. Rumble. Antes que Dallas pudesse terminar sua proclamação, ele acabou azarando, já que aqueles 3 arranha-céus desabaram de uma só vez. Um deles podia ser visto desabando sobre si mesmo, mas os outros 2 estavam caindo de lado. Os telespectadores ignoraram aquele que estava caindo na direção oposta de Félix e colocaram sua atenção injustificada no último arranha-céu que estava caindo sobre Félix. Como ele estava a apenas 10 metros do solo, o arranha-céu escureceu o céu para Félix. Se não fosse pelas janelas de vidro destruídas, nenhum único raio de luz o teria alcançado. Foda-me.
Sabendo que era impossível fugir do colapso, Félix acenou com a palma da mão estendida para a esquerda, criando um caminho de areia azul que levava para fora do arranha-céu, alcance de ER. Uau uau, baque! Secretárias, cadeiras, mesas e o resto da mobília dentro do arranha-céu choviam de cima sobre Félix. Eles estavam saindo pelas janelas abertas de cada andar. Eram centenas deles, fazendo com que Félix tivesse dificuldade em fugir de tudo e ao mesmo tempo manter sua velocidade. Felizmente, sua areia azul perfurava constantemente esses objetos, aliviando-o do estresse de lidar com tudo de uma vez. Você consegue, Félix. Asnau aplaudiu ao ouvir que seu coração batia forte enquanto seus pensamentos não tinham nada além de uma visão pragmática do caminho mais claro para a segurança. Suas pupilas douradas já haviam sido expandidas ao limite, marcando sua constante ativação do Stone Class, emente. Nesta situação mortal, Félix estava confiando na visão ultraviolenta, pois lhe permitia ver tudo quase em branco e preto, evitando que aquelas cores irritantes, raios solares, etc. afetassem sua visão. Onde ele está? Dallas gritou enquanto se aproximava do microfone da mesa. Seu grito repentino foi compreensível, pois a câmera acabou perdendo Félix de vista devido à situação caótica. Isso deixou todos furiosos e também angustiados com o que está acontecendo. Félix conseguiria sair? Todos pensaram. Bum! Quebrar! Infelizmente, o arranha-céu acabou atingindo o solo levantando uma enorme nuvem de poeira. No entanto, Félix não estava em lugar nenhum. Antes que alguém pudesse reagir à situação, uma luz azul brilhante irrompeu da nuvem de poeira. A câmera focou instantaneamente nele, fazendo os espectadores exclamarem de espanto ao verem uma esfera azul gigante que se afastava lentamente. Quando a areia finalmente voltou ao seu lugar original, Félix ficou exposto ao ar livre, mostrando o rosto sujo, os cabelos e as roupas já levemente rasgadas. Independentemente de sua aparência de merda, os espectadores foram atraídos por seu sorriso confiante quando ele simplesmente colocou uma mão no bolso do short e manteve a outra estendida, criando um caminho até o farol. Uau! Como sempre, o senhorio nunca deixa de demonstrar sua determinação em obter a vitória. Dallas comentou apaixonadamente. No entanto, desta vez os telespectadores não explodiram em aplausos, pois ainda odiavam Félix e não importava o quão incríveis suas jogadas parecessem, eles não iriam mostrar um pingo de apoio. Porém, seus fãs leais não hesitaram em mostrar seu apoio gritando seu nome o mais alto possível. Enquanto isso, o coração de Félix estava prestes a saltar da garganta de medo. Aquele sorriso arrogante era apenas uma fachada, já que ele estava realmente com medo de ser engolido pelos escombros. Embora soubesse que não morreria, ele ainda ficaria gravemente ferido. Nesta maratona, ferir-se era o mesmo que desistir do jogo. Se esta fosse apenas a primeira zona, eu me pergunto quão infernal seria a segunda e a terceira zona. Félix estreitou os olhos. Atualmente estou no 6º rank e se eu conseguisse chegar ao deserto da condenação enquanto permanecia tão perto dos líderes, seria minha vitória. No momento em que esse pensamento ressoou em sua mente, Félix saiu do portão da cidade e se deparou com a visão de um mar pacífico que tinha uma ponte feita de grandes pedras separadas. Quando ele se concentrou profundamente no horizonte, notou 5 pequenos pontos pretos voando ou saltando sobre aquelas pedras. Os pioneiros finalmente estavam ao seu alcance. Fim do capítulo. Os privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de indiferença para com a sina dos pobres, cuja miséria repugnante procuram ignorar ou ocultar numa espécie de miopia social, que perpetua a alternidade.